Olá, sejam bem-vindos ao Café de Gestão. Mais um episódio especial, porque todos têm sido cada vez mais especial, mas hoje tem um convidado especial. Antes disso, quero que vocês já aproveitem para nos seguir aqui nas redes sociais, @café.digestão e depois lá no YouTube, tá? Podcast Café de Gestão. Então hoje nós vamos trazer para vocês alguém que é mais do que um cliente. Alguém que para nós ele representa carinho, acolhimento, respeito e dedicação. Um cara que eu posso falar pessoalmente, porque é meu amigo, que me inspira, e não é de agora, tanto como pai, como profissional, e faz parte agora dessa história da Gesta e também do Café de Gestão. O nome dele é Alan Miguel. Vocês conhecem? Sim! Seja bem-vindo, Alan. É um prazer estar aqui contigo. Agora, nesse momento, né, trazendo você para dentro do teu espaço para te entrevistar, para que os nossos clientes e espectadores possam também conhecer um pouquinho dessa jornada do Alan como profissional, né? Conhecer o que ele faz, como ele chega até esse momento. E eu vou deixar então um pouquinho para ele se apresentar aqui, para a gente poder dar continuidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Estou muito feliz. É a primeira vez que eu sou convidado a participar de um podcast dentro da minha casa, né? Então é uma novidade para mim. A gente já grava o TinoCast aqui, que eu sou o host, mas uma coisa é ser host, outra coisa é ser convidado. Mas estou muito feliz com o convite e espero retribuir da melhor forma possível. Já retribui, tu sabe disso, né? Alan, assim, eu te acompanho já há algum tempo, né? Desde que você começou um relacionamento agora com a sua esposa atual, né? E amiga minha, pessoal. Mas antes disso, você já vinha trilhando essa jornada de fotografia, de direção no audiovisual. E eu quero que primeiro tu conte um pouquinho de ti, da tua origem, de onde tu é, como é que tu entra nesse cenário do audiovisual, né? E depois conte um pouquinho o que você fazia até chegar e virar empreendedor, né? Dono do Alma Studio. Isso aí. Legal. Bom, eu sou de Pelotas, nasci em Pelotas, sempre estudei em escola pública e sempre foi um objetivo fazer faculdade, né? Antes de entrar para design eu tinha feito outras provas, que era na época da prova. Já são 13 anos atuando, de formado já, mas sou cria do Areal. Legal. Né? Estudei no ginásio do Areal e depois fiz faculdade de design na UFPEL, né? Que foi para mim um divisor de águas, porque ali eu aprendi muito, principalmente por ter sido uma habilitação das artes visuais, né? Assim que eu me formei, eu levei 1 ano para entrar na faculdade. Então, demorou um pouco para ter esse entendimento de o quanto uma faculdade de artes visuais poderia me agregar no meu currículo, né? Claro. Então, como era uma habilitação design gráfico das artes, eu tive história da arte, filosofia da arte, teoria e crítica, tudo voltado, introdução à escultura, gravura, pintura. Nossa, foi muito legal. E eu tive essa diferenciação, assim, de olha, agora tá legal, agora tá massa a partir do 5º semestre, porque eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo ali, né? Claro. Não sabia. E aí, no 5º semestre, eu comecei a ter design propriamente dito e, cara, me apaixonei por periódicos. Eu até hoje assino o jornal, eu gosto por ser designer gráfico, eu gosto da matéria, do papel, de tocar, né? E ao longo da faculdade eu trabalhei bastante com periódicos. No último semestre eu fiz um intercâmbio para Portugal e foi muito legal, foi uma diferença muito gritante assim na minha formação pessoal e profissional. Porque ter essa experiência em outros lugares, fora, né, da tua rotina, claro. fora do teu cotidiano. Fora do teu cotidiano. E, bom, eu sou de Pelotas e estudei em Pelotas, então não tive dificuldades acadêmicas, né? Eu ia pra casa almoçar, tinha rede de apoio e tudo mais.
a primeira saída foi pra Portugal. Fiquei 8 meses lá. E aí, cara, é totalmente... E era quando não tinha internet, não tinha WhatsApp. A gente desembarcou no aeroporto de Porto. E a gente pegou um cartão pra ligar pro senhorio, que era o dono da casa, pra dizer: estamos no Porto, estamos indo pra Bragança. Nossa, uma função, mas uma experiência que ninguém nunca vai me tirar. Perfeito. E é uma das melhores coisas, né? E esse intercâmbio, aproveitando, desculpa te cortar, esse intercâmbio, o foco foi o que mais tu aproveitou desse intercâmbio, o que tu extraiu desse intercâmbio, que te complementou nessa jornada do design, né? E que te trouxe também, além, porque Pelotas tem muita referência portuguesa, né? Nós somos colonizados por portugueses, aqui é uma referência, mas o que te trouxe de diferente, assim? Legal. Bom, a primeira coisa, a cultura, né? Quando eu fui para lá, a ideia era fazer uma pesquisa sobre periódicos, traçando paralelos entre o hábito de leitura do português e do brasileiro, com foco em Bragança e Pelotas, né? Então a gente fez uma pesquisa geral, junto com a minha orientadora, que foi a Ana Bandeira. A gente fez uma pesquisa geral de entender lá em 2002 qual era o hábito do português e qual era o hábito do brasileiro. Perfeito. Confesso que hoje eu não atualizei, né, para saber como é que é, mas na época o português lia mais jornais e o brasileiro lia mais revistas. Então foi uma coisa que a gente descobriu no TCC. E uma das coisas legais foi que a ideia do TCC era ter essa parte prática de vivenciar uma cidade que eu não tinha uma cultura diferente, e produzir o próprio periódico. Eu tive que criar o meu jornal, que o meu TCC era sobre jornal, então eu criei o design do jornal e, consequentemente, eu tinha que fazer o próprio conteúdo. Então eu fui um jornalista também. Sim, diretor e jornalista. Só que aí o que acontece? Antes de ir pra lá, eu trabalhei numa gráfica, na MO Visual, lá com o Leandro. Juntei uma grana e, bom, aí era a minha ideia de comprar minha primeira câmera fotográfica, né? Então lá eu consegui comprar minha primeira câmera e as fotos que eu fui produzindo ao longo do processo serviram de base para o conteúdo do meu jornal. Legal. Então eu criei o projeto gráfico, criei os conteúdos e as fotos. E aí lá que eu comecei a gostar da fotografia, né? Isso é uma coisa legal que eu gosto de sempre pensar, que o design não é só marca, cartão de visita, banner. Sim. O design, ele te abre um leque de possibilidades muito grande, que se a gente trouxer para o nosso cotidiano hoje, um bom designer, ele é, eu digo, né, o novo administrador. Tu tem que saber um pouco de design para que tu consiga te comunicar, consiga vender, consiga falar com o teu time, enfim, em qualquer lugar que tá inserido, o design, ele é um divisor de águas, né, para quem de fato aplica ele, ou que entende um pouco e aplica ele no cotidiano. Então, lá eu produzi produzi meu conteúdo, comecei a pegar o gosto da foto, e quando eu voltei de Portugal, eu acho que eu quero ir pra foto, eu acho que eu quero começar a trabalhar com foto. Então, lá que foi que eu comecei a fotografia em 2012. E tem alguma experiência de Portugal que te lembra, que te marcou durante essa jornada do design? De design, eu tive uma cadeira com uma professora, não lembro o nome dela, foi de História da Arte Portuguesa. Cara, foi muito legal. E o meu orientador lá, o Marco Costa também, professor que me ajudou nessa questão de identidade, de como criar esse periódico, né? Porque o português, ele tem uma visão diferente do brasileiro, né? Então ele era um pouco mais metódico. A Ana também tinha trabalhado, a minha orientadora aqui, tinha trabalhado no Diário Popular, então tinha toda a questão do projeto gráfico, né? Só que eram linguagens diferentes, então eu adaptei um pouco essa linguagem mais formal de Portugal, com um pouco mais liberdade aqui. Perfeito. Show de bola. E aí, quando tu volta pra cá, pra Pelotas, o que tu vem fazer? Tu volta pra Pelotas, ou tu volta pra outro lugar? E como é que tu vai te descobrindo como fotógrafo e depois diretor de audiovisual? E como é que tu te transforma no ALN MGL, ou Alan Miguel, e depois Alma, né? Conta um pouquinho dessa jornada. Legal, eu nunca falei isso documentado, assim, né? Quando eu voltei, bom, tem uma experiência de morar, eu morava com a minha ex-namorada, a gente era colega de aula, aí eu voltei pra casa do Miltinho e da Verinha, né? Sim. Só que aí é um baque, tu tem a tua rotina, tu tem a tua vida, tem a tua privacidade, e tu começa a morar com a tua mãe de novo.
E aí eu tinha na época, hoje eu sou muito mais diurno, né, do que noturno. Mas na época eu trabalhava de noite e dormia de manhã, porque o artista tem que ter o seu próprio tempo, né? Na época eu pensava assim. Mas, então foi um baque de rotina, né? Voltar para casa da mãe e dos pais. E aí ali eu comecei a ver assim, não, eu tenho que mudar isso. Então, não deu 6 meses que eu tinha voltado para os meus pais. Eles tinham uma casa que era uma casa que era da minha avó, que precisava de reforma. E aí eu entrei na Megusta. Aí eu passei num processo de seleção de produtor gráfico. E aí eu entrei na Megusta, comecei a trabalhar na Megusta. E da Megusta eu comecei não, agora eu vou morar sozinho. Aí eu comecei a juntar dinheiro, reformei a casa e comecei a morar sozinho. Então foi um baque, né, na volta de morar com os pais e depois ter a liberdade. Então foi muito bom. Só que ao mesmo tempo que eu tava trabalhando como produtor gráfico, que é o cara que faz os orçamentos para direção de arte, né? Então o DA cria um cartaz, um flyer, uma identidade, uma fachada, e eu vou lá e orço, né? Então, na época, foi muito legal porque eu comecei a traçar esse paralelo da criação versus a execução. Isso. Né? De botar o pé no chão, tipo, não, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui entra no orçamento, isso aqui não... Né? Quanto tempo? A gente tem tantos dias. Não, tem que ser antes. Vamos ver. Perfeito. Vamos sempre facilitando a vida do cliente para que tenha um bom layout, né? Só que lá eu comecei a entrar nessa rotina de publicidade, né? De esse glamour do trabalho, vamos trabalhar. Eu tipo, não, peraí, não é isso que eu quero, né? Aí, ao mesmo tempo, eu já tava fazendo algum evento e outro, fazendo uma fotinha e outra. Eu, quer saber? Vou largar a Megusta. Vou começar a fazer minhas fotos e eu amo cozinhar até hoje, né? Vou trabalhar com foto de comida. Não tinha ninguém. Fui pro food, né? Então, em 2013, eu criei a Flash Food, que foi o estúdio de fotografia gastronômica de Pelotas, né? Em 2 anos de trabalho de Flash Food, eu já ganhei uma notoriedade, tanto que as pessoas me conhecem até hoje como fotógrafo de alimentos, né? Tanto que já criei um método, enfim. Mas em 2 anos eu já era referência. Eu fiquei pensando, cara, 2 anos, já sou referência no mercado. Já tinha feito trabalho para Pelotas, né? E toda a região, e algumas regiões. Produção de profissionais. Já tinha feito fotos de embalagem para clientes grandes, né? Na época eu tinha feito a Biri, né? Eu tava começando e já tinha feito foto para Biri, que já era um expoente, já que estavam lançando o Pomelo. Legal. Né? Então, chegou uma hora que eu disse assim, não, parei, eu não sou tão referência, eu tenho que sair daqui para beber de novas fontes, né? Perfeito. E estourar a bolha e começar a ter novos repertórios. Perfeito. Aí, na época, eu e minha ex-namorada, a gente teve uma ideia de, vamos sair de Pelotas, ela recém-formada também, vamos sair de Pelotas? Vamos. Aí vamos pra Porto Alegre, vamos pra Floripa, vamos pra onde? Ela fez um concurso pra medicina de família, ela passou no Rio de Janeiro e vamos pro Rio? Vamos. Em 2016 eu fui pro Rio, aí abri uma vaga num dos maiores estúdios do Brasil, que é a Arte Luz, né, com o Alexandre Salgado. E aí eu mandei meu portfólio, meu currículo, e aí ele me ligou um dia, um número do Rio me ligou. Meu Deus, me ligou aqui, e eu assim... Aí o Alan? É o Alan? Aqui é o Alexandre Salgado. Eu, puta. Fala, e aí, você já tá no Rio? Eu, não, tô indo mês que vem. Então tá, então quando você chegar, você me chama pra gente conversar. Eu, tá bem. Aí já tava com mais ou menos uma expectativa já engatilhada, assim. Aí cheguei numa segunda, na terça fui pra entrevista com ele, batemos um papo, na quarta eu comecei no estúdio. Então eu já comecei no Rio já sendo assistente, fazendo um teste pra ser assistente de fotografia dentro do estúdio. Uma coisa que marca até hoje, ele me perguntou, sabe mexer em Mac? Sei. Cara, antes de ir pro trabalho, eu fiquei testando coisa, peguei aplicativo, peguei... softwares? Ler manuais, assim, como pegar atalho, como C, como isso. Não, sei mexer. Aí, ao longo do processo, não, deixa que eu resolvo. E aí, assim, foram 6 anos de Rio de Janeiro, 3 anos sendo assistente do Alexandre Salgado, né? O Salgado é um fotógrafo publicitário premiadíssimo, então a gente, junto com ele, eu trabalhei para campanhas... para marcas gigantescas, assim, exemplos, né? Correios, TIM, Bradesco,
empresa de seguros, Toyota, foi muito Inúmeras. trabalho. Água Durante 6 Petrópolis, Água Cristal, muitos. E lá eu aprendi o que é o mercado de publicidade mesmo, assim. Então, o que eu sei hoje de publicidade é Através dele. através dessa experiência que eu tive lá na Arteluz. Veio a pandemia, eu tinha saído um pouquinho antes do estúdio, veio a pandemia, e aí depois que baixou um pouco a poeira, o Salgado me convidou pra gente ter uma sala juntos, né? Então, Meu Deus. tanto aí eu tive a Arteluz e lá que começou o Alma, né? Porque o Alma, ele surgiu da ideia minha e de um amigo de ter um estúdio no Rio de Janeiro e trabalhando com as suas operações, né? Tipo, na época eu fazia muito casamento, formatura, evento social, ensaio, de tudo que eu fazia. Tudo, bicho. Tudo que vinha. Tudo. Cachorro, faço. Gato, traz que miau, adoro. Mas lá a gente surgiu com o Alma no Rio. O Alma, até a gente ter essa parceria com o Salgado, né? De alugar o mesmo espaço. A gente ficou 1 ano e meio, depois a gente foi pra Lapa, no mesmo prédio que era a Arteluz, só que no andar inferior, no 3º andar, que é onde teve essa sala collab, né, de Arteluz com Alma. Que legal. Eu acho que foi um momento ápice também, né, pra vocês, assim, e principalmente pra ti durante essa jornada, porque chegar ao nível de compartilhar uma sala com alguém nesse nível de credibilidade, de valor para o mercado, dentro do contexto que tu já estava inserido. E eu acho que isso deixou claro na tua cabeça o quão poderoso tu era, no sentido, ou o quão bom você era. Eu e acho... aí eu digo poderoso não no sentido de ter poder sim. sobre outras coisas, mas de capacidade de produção, né? De conhecimento técnico, de qualidade técnica, né, de como não só aplicar, mas usar ferramentas, porque também vocês trabalhavam com tecnologias, né, de primeiro mundo. Nossa, e tudo mais, né, e traz uma certa complexidade manipular esse tipo de material. Eu lembro até hoje, a primeira campanha, a gente fez a UVA, Universidade Veiga de Almeida, e o Salgado chegou pra mim e disse, bota a potência dessa luz e tal. Claro, vou lá, cheguei, onde é que mexe na potência disso aqui? Porque eram equipamentos que só americanos, assim, é o Profoto, que não é difícil tu encontrar no Brasil. E aí, não, mas aí tu vai na cara e na coragem. Durante toda essa tua jornada, tu foi falando de diversos momentos, assim, o que deu pra se notar é que tu sempre teve esse ímpeto empreendedor. Havia algo dentro de ti que te dizia assim, eu quero crescer, eu quero me tornar referência, eu quero desbravar novos mundos, eu quero conhecer muita coisa. Tu demonstrou uma vontade, né, em vários momentos ali. Eu sei, né, mas tu não sabia, mas tu foi atrás. Eu vou atrás. E isso é muito característico teu. E a gente nota, né? Às vezes, durante a nossa consultoria, você diz assim, a gesta é bom, mas é ruim. Porque a gente acaba trazendo, né, alguns momentos esse desconforto. Mas tu já é um cara que busca o desconforto há muito tempo, porque tu percebe que é ali que tu te desenvolve. Me diz mais uma coisa, assim, durante essa vivência lá no Rio, 6 anos, experienciando com grandes profissionais e tudo mais, quem foram as figuras, assim, que são conhecidas do público, que tu pôde interagir, que tu pôde gravar, que tu pôde fotografar? Cita algumas, assim, quais foram essas experiências, para que o pessoal saiba o nível do rapaz. Tem trabalhos que a gente fez com a Arteluz e teve trabalhos que eu fiz pelo Alma. Pelo Alan, né, diretor, e pelo Alma, né. Pela Arteluz a gente fotografou, Fábio Porchat, Simone Simaria, a gente fez, deixa eu ver, dos grandes, assim, a gente fez, quem foi? Ana Maria? Aí é pelo Alan, né? Já pelo Alan. Junto com a HarperCollins, né? A gente foi convidado para fazer a campanha do lançamento do planner da Ana Maria Braga. Que legal. Aí eu fiz também o Lucas Neto com Burger King. Que legal. Foi uma campanha nacional que rodou o país inteiro. Então, para mim, foi uma das maiores campanhas expressivas que eu fiz, né? De minha autoria e responsabilidade. Então, foi muito, muito, muito bom.
Aí depois teve Galvão, fiz a Bianca, né, a Boca Rosa, junto com o M, que é o diretor da Bianca, que é um amigão meu. Então ele disse: não precisa que você venha para fazer a luz aqui. Eu, bora, vamos, isso em São Paulo. Fez o Galvão Bueno aqui também, né, indicação da Play 9, né, que é a produtora que lançou o canal do Galvão. Que legal. Tem uns nomes importantes aí, mas que, de certa forma, trazem um selo de qualidade para esse trabalho. E por que eu queria trazer o Alan aqui? De fato, é porque, às vezes, eu vejo o Alan um pouco tímido de falar sobre essas experiências. E que, para muita gente, apesar de que conhecem esse cara carinhoso, né, esse cara acolhedor, sorridente, que está sempre bem disposto e tudo mais, muitas vezes parece que ele se envergonha de falar sobre essa trajetória, porque pode ser percebida com uma certa, sei lá, arrogância ou algo do gênero. Ele não tem nada disso. Quem conhece o Alan sabe o cara que ele é. Mas eu gosto de... eu tenho isso de mim, assim, quando eu também tive a experiência de sair, né, daqui, da consultoria no Brasil, Argentina e tudo mais. Eu acho que é importante que a gente reconheça o que a gente faz, né? Eu acho que é importante também para o público pelotense perceber que existem aqui na nossa cidade profissionais com tamanho gabarito, com tamanha qualidade, com tamanho conhecimento sobre isso, né? E agora há pouco tempo tu teve uma viagem, a convite, que foi para fazer o quê? Agora, há um tempo atrás, mês de junho, eu fui convidado pela produção do Um Café Lá em Casa, que é um programa do Nelson Faria, que é um músico fenomenal. E ele faz um camp de música brasileira, com grandes nomes da música, né? Flávio Mendes, Roberto Menescal, Sidney Carvalho, Michel Caramelo e por aí vai, tantos outros nomes, Débora Gugel. E é um camp que acontece em Atibaia, já é a 5ª edição, e essa foi a 2ª edição que eu fui convidado para fazer a cobertura fotográfica do evento como um todo, né? Então é uma imersão de 3 dias, 4 dias, que a gente vive música, né? De almoçar, de tomar café até o jantar, assim, de estar na mesma mesa do Roberto Menescal, né? Então, para mim é muito bom, né? Que eu saio de Pelotas, hoje a gente está alocado, né? Eu estou alocado em Pelotas, mas eu viajo o Brasil inteiro fazendo cobertura de eventos, tanto quanto fotógrafo quanto diretor, né? Então a ideia é que a gente mostre isso pro público, né? E cada vez mais a gente consiga ir para outros lugares com outros eventos. Show de bola. Bom, e aí depois tu volta para Pelotas, certo? Depois dessa experiência, de tudo isso, tu volta para Pelotas. E como é que surge o teu espaço? Né? O Alma com a alma do Alan, que eu sempre digo, cada vez que a gente entra no teu espaço, a gente te sente. Por mais que tu não esteja presente, tu conseguiu transferir essa cultura, teu jeito de ser para a cultura do negócio. E eu acho que é isso que faz toda a diferença, né? Para quem chega até aqui e quem ainda não teve a experiência de vir, venha conhecer, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais agora, se aprofundar no Alma, para conhecer um pouco das soluções do Alma, os serviços que o Alma presta e toda essa experiência que tu traz para esse novo ambiente que tu criou. Uma coisa que ao longo dessa temporada no Rio de Janeiro, né, eu sempre priorizei a questão técnica, né? Eu acho que o criativo é consequência, né? Uma das coisas que eu sempre pensei é de que eu não posso perder para técnica. Então eu tenho que entender de luz, eu tenho que entender de câmera, eu tenho que entender de composição para que depois eu seja o criativo e traga soluções criativas. Quando eu vim para Pelotas em 2022, já era um sentimento que eu tinha do mercado de não ter opções de locação aqui. Então eu morava no Rio, tinha clientes que queriam fazer fotos comigo, que queriam fazer fotos em estúdio e eu não tinha estúdio aqui. Então aqui sempre foi um mercado de eu tenho e é meu, né? E eu já vim com um pensamento um pouco diferente de... Bom, se a gente parar para pensar, um estúdio ele não é ocupado todo o tempo. Então, se eu usar o estúdio, eu posso também disponibilizar para outras pessoas. Então, quando eu vim para cá em 2020, voltei, né, em 2022, fez 4 anos já que eu tô de volta. Eu precisava de um espaço grande, onde uma parte seria o meu trabalho e a outra parte seria a minha casa. Então, eu e minha esposa, né, que sempre me apoiou muito, a gente alugou um duplex no centro,
e a parte de cima era o meu estúdio e a parte de baixo a gente morava. Então, no começo do Alma foi aquela coisa assim, tipo, estou indo na casa do Alan para fazer fotos, né? Acho que para mim foi a forma viável de transformar o Alma em um negócio, né? Porque se tô chegando em Pelotas, começando uma nova vida, um novo negócio e ter um custo fixo alto, ia inviabilizar, sem dúvida nenhuma. Então, a alternativa que eu vi foi de transformar a parte de cima do duplex em um estúdio. E, cara, deu muito certo, foi muito legal, assim. E aí depois a gente teve a oportunidade, o convite de ocupar o segundo andar do Café 35. A convite do Eduardo, que foi um parceiraço, só tenho elogios, né, a agradecer essa parceria, a nossa ideia era ocupar aquele espaço e dar vida para aquele espaço, né? Então a gente levou o Alma para lá com toda a nossa cultura e deu vida para aquele espaço. Então foi um salto muito grande, né? Que a gente saiu do segundo andar do duplex para ir pro segundo andar do 35. Então era uma cafeteria que a gente transformou em um estúdio. Cara, foi surreal, assim, incrível de posicionamento de mercado, de as pessoas conhecerem o que é a ideia, né? Porque assim, o Alma, ele vem com a ideia de ser o meu espaço, mas é o meu espaço que eu disponibilizo para outras pessoas também. Porque se a gente for parar para pensar e analisar o mercado que a gente tem, nós não temos muitas possibilidades de locações, tanto de equipamento, quanto de estúdio, quanto de espaço. E eu pensei... Cenários, né? A gente já tinha lá no Café 35, agora a gente tem aqui, ampliou muito mais, né? Então, não tinha esse lugar no mercado. Então, foi uma oportunidade que eu vi ao mesmo tempo que eu uso esse espaço para eu trabalhar com os meus clientes, e é óbvio, né, que a gente tem o nosso time super treinado, super capacitado para atender às demandas do mercado, ao mesmo tempo que a pessoa tem o seu próprio filmmaker, videomaker, diretor e quer vir gravar aqui, também é possível, né? Então, isso é uma coisa legal. Só que aí, nesse momento, eu vi que o Alma não é só meu. Ele é um espaço colaborativo de cocriação, né? Então, ele não é só um espaço de uma pessoa criar. Não, ele é um espaço onde 1 mais 1 é igual a 3, né? Onde um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e somando dá 3, 4, 5, várias ideias diferentes. Então sempre foi essa minha ideia, né, de transformar um espaço, de dar vida para esse espaço. Por isso que a gente diz, né, onde ideias ganham vida, porque a alma já tá toda aqui, né? Então, técnica, equipamentos, bons equipamentos, coisas que a gente não encontra no mercado por valores acessíveis, né? Se a gente for parar para pensar vou criar um estúdio do zero, o investimento vai acima de 60, 70 mil. Se tu parar para pensar no valor que a gente cobra a hora aqui de produção, pode usufruir muito do espaço sem ter esse custo fixo, que é o que a gente dilui ao longo dos nossos clientes e parceiros, né? E aí depois dessa transição do Café 35, a gente, o prédio lá foi vendido, né, para Prometal, que é uma empresa que fica ao lado. E a gente, teve essa lacuna de precisamos de um espaço, só que é um espaço que ele tem que ser maior do que a gente tem, porque ele tem que ter mais possibilidades. O que acontecia? A gente tinha um grande salão lá e a gente não conseguia fazer múltiplas operações, diferente daqui agora, que a gente tem salas exclusivas, tem a sala do podcast, tem o salão principal, tem uma sala para a equipe, tem a sala de recepção, enfim. Tem várias salas que a gente consegue fazer 2 operações ao mesmo tempo, coisa que eu não conseguia. Tem espaço na rua ainda também. É isso, que a gente vai reformar agora pro próximo verão. Isso. Então, vão ser várias possibilidades aqui dentro. Perfeito. Então, a gente viu tudo isso se transformando numa velocidade que eu acredito que foi interessante, né? Porque Pelotas é um ambiente onde produz muita arte, uma indústria criativa muito fervorosa. Muito latente, fervorosa. A gente tem uma cultura forte, voltada à arte. E a gente tem uma universidade que produz profissionais em larga escala, né? Então, nós somos centro aqui, referência, né? E quando se fala tanto no cinema, ou na fotografia, ou o que for, a gente tem muito profissional no mercado, né? E eu acho que... E quantos que a gente já viu, né? Que estão aqui no mercado e que ainda não tiveram essa amplitude. Mas aí, nesse mesmo segmento, assim... eu vejo que tu trabalha de um formato diferente. Esse senso coletivo que tu traz é uma coisa que nós da Gesta, eu e a Rita, a gente fala bastante,
que é quando tu diz, né, 1 mais 1 vira 3, é como fazer prova em duplo. Então, se eu sou 7, tu é 7, a nossa nota vai ser 9, né, ou 10. Então, a gente simplifica através dessa coligação, dessa cooperação, né, e não competição, né, mas competição, né. Então, é muito bonito ver isso traduzido, eu acho que o Alma diz muito sobre isso. Agora eu quero saber, quando é que tu vira a chave, porque tu era um cara que sempre dá arte, como tu mesmo disse, né, tu sempre gostou desse contexto, quando é que tu vira a chave que tu percebe assim, poxa, agora eu sou empresário. E a mente do empresário é diferente, tu não acha? E aí eu quero que tu me diga, em que momento que tu percebeu isso e que tu disse assim, meu Deus, eu preciso desenvolver essa parte. Eu sempre pensei que isso era um custo, né? E é um custo que se eu colocar aqui eu não vou conseguir pagar e não faz sentido. Então eu sempre fui optando de aprender por conta, né? Então lá no Café 35 eu já vi que isso aqui é um negócio, eu sou empresário, só que eu ainda não tinha um apoio, né? Então lá em 2024 foi que a porra ficou séria, né? Só que, bom, o que acontece? O negócio ele vai te colocando em lugares que tu tem que desenvolver habilidades que antes tu não tinha, né? Primeira coisa, quando eu vi que o negócio ficou sério, foi quando a Anne entrou, que ela se tornou a nossa gerente, né? Cara, ali, pô, tu já tem uma pessoa que coordena o funcionamento, equipe, organização e tudo mais. Não, agora tá séria a coisa, E né? o que ela faz? O que eu cobro? Como que eu faço? Como que a gente vê se tá indo bem ou não e tudo mais. Então ali teve uma virada, assim. Só que pra eu de fato formalizar isso, bom, agora isso aqui é um negócio e eu sou empresário, foi quando a gente veio pra cá, né? Essa é uma recente, é menos de um ano essa minha percepção de eu sou empresário, eu tenho um negócio, né? Foi há um ano quando a gente teve essa mudança, porque investimento altíssimo, assim, para transformar esse espaço em algo, porque era uma casa super antiga, né? Que precisava de reforma, a gente fez uma baita reforma. E as arquitetas foram as meninas da Embase e elas arrasaram demais aqui no projeto. Foi surreal o apoio delas, né? Mas ali foi uma virada de chave de, cara, isso aqui tem que dar certo. E eu quero que isso aqui vire uma franquia, né? É o meu modelo ainda de transformar o Alma numa franquia, de ter estúdios espalhados ao longo do Brasil com as suas formatações. A gente está em andamento nesse processo. Óbvio que os desafios vão surgindo à medida que a gente vai tendo uma tomada de decisão, surgem novos desafios, né? Coisas que vão aparecendo e vão surgindo, que tu pensa, cara, isso não tinha antes, isso não tem fim. Cada fase parece que aumenta a complexidade. E umas mais fáceis, outras já lida com uma forma mais tranquila, né? Com método, com processos e tudo mais. Mas na vinda pra cá, eu disse assim, bom, esse negócio tem que dar certo. Essa é a virada de chave, porque a gente tá indo pra um espaço incrível, com amplas possibilidades. Isso aqui tem que ser um negócio onde todo mundo ganhe, sabe? Desde as pessoas que estão aqui dentro aos próprios clientes, né? Então aí eu tomei a decisão de, peraí, só um pouquinho. Tô investindo em azulejo, tô investindo em laminado, tô investindo em textura, parede, e não vou contratar uma consultoria para me ajudar no negócio, não faz o menor sentido. Aí eu falei contigo, procurei a Gesta, e aí ali foi uma virada de chave, assim, tipo, porque eu tava nesse caminho de como é que vai ser agora? O que eu vou fazer? E eu não tenho como dar pra trás, né? Não existe o não. Eu sempre digo, né? Aqui não tem não. Aqui tem que dar certo, né? Seja o caminho que a gente for. Óbvio que a gente vai fazendo algumas escolhas que às vezes não necessariamente são as melhores, mas eu acho que o principal fator, né, de um gestor é de ver que não deu certo, ajusta e segue um novo caminho, né? Então, acho que essa tomada de decisão aqui, pra mim, foi muito boa, de ter uma assessoria, né? Porque empreender é muito sozinho. Ser empresário é muito sozinho. Mesmo que a gente tenha um time muito foda, comprometido com as entregas, muito responsável, que seja melhor, as tomadas de decisões, na maior parte das vezes, são minhas, né? Então, e dependem de mim, e uma tomada pode comprometer tudo. Então, eu precisava de ajuda nessa tomada de decisão. Aí eu contratei a consultoria de vocês, que nas primeiras foi muito difícil, porque teve que falar do negócio.
falar de si, falar do negócio, qual a missão, sei lá, minha missão, quais são os valores, não sei. Mas era tudo muito intrínseco, muito fluido, que sempre foi acontecendo. Numa linguagem que ainda, eu acredito que tu não tinha confrontado ainda, né? Tu poderia ter vivido ela, mas ela não fazia parte ainda da tua jornada, né? Exatamente. E aí lá, no segundo ou terceiro encontro, que eu vi a luz do final do túnel. Lá eu vi assim, cara, é isso, esse é o caminho, agora vai dar certo, né? Só que para dar certo são muitas ações, né? E se a gente parar para pensar, bom, eu trabalho com audiovisual, vai completar 15 anos. Eu não saí com a melhor câmera, eu não saí com a melhor luz, mas eu sempre tive o esforço de eu vou entregar o meu melhor em cada trabalho que eu tô fazendo. Perfeito. Sempre o meu melhor e sempre estudando, né? Então, isso pra mim foi um diferencial, né? De eu não tenho os melhores equipamentos, mas eu tenho a melhor entrega profissional. E equipamento não entrega potencial humano de criatividade e responsabilidade. De usabilidade, né? Também, né? Equipamento é ferramenta, isso, né? É o meio. É o meio para eu chegar onde eu quero. Então, essa virada de chave de ver a luz do final do túnel foi muito boa, porque tu acha que é rápido e não é. Porque depois que tu vê a luz do fim do túnel, tem muitos passos a serem feitos e tu não consegue. O tempo é o mesmo. Então, tu tem um filho, tu tem um negócio, as coisas têm que andar. Ao mesmo tempo que elas estão andando, tu tem que vender, tu tem que organizar as coisas. Então, é tudo junto. E o tempo não vai surgir mais horas do teu dia. Não é Itaú 30 horas. Não é. São as mesmas 10, 12, 15, dependendo do momento que a gente tá, de trabalho, né? E tu tem que ter tomadas de ação e um plano de ação que vai, de fato, trazer um olhar para qual é a necessidade do momento. Isso aqui não é... Isso aqui é importante, o que é importante que é urgente, né? A transferibilidade. Isso aí, né? Esse eu quero. Então, pra mim, veio a luz do fim do túnel, mas veio muitas ações. Eu fiquei, que merda. Por que eu tô me metendo aqui, bicho? Por que eu vim pra cá? Só que ao mesmo tempo foi me trazendo mais segurança para as tomadas de decisão. Sim. Isso pra mim, sem dúvida, foi muito bom. Um fator muito só, porque eu lembro que nos primeiros diálogos que a gente teve, eu agora gravei, né? A Rita tá ali nos bastidores, nos assistindo, eu gravei e ele disse assim: estar com vocês é bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. E aí eu queria que tu me traduzisse esse bom ou se é ruim, para que o público entendesse, em primeiro lugar, que não precisa ser solitário, mas que ao mesmo tempo, quando se trabalha nesse formato, né, de assessoria, e aí vai de qualquer profissional que busca algum auxílio, algum apoio, o tratamento ele não é medicamentoso. Ele não é uma pílula que tu toma, né? Não, longe disso. Faz tu te mexer. É lógico, porque não é um medicamento que tu vai tomar, né? Não, é mudanças de comportamento, de hábito, e não é nenhuma pegada coach, longe disso, né? Não é, e tem vários coaches que eu admiro muito o trabalho, mas não é uma virada de agora vai mudar o mindset. Isso. Velho, parte de ti, né? Então foi uma tomada de decisão que veio de mim para mudar a estrutura como um todo, mas para mim o grande lance disso tudo, assim, foi que é bom, mas é ruim. É bom porque eu não tô sozinho. Eu tenho alguém que vai me pegar minha mão, vai dizer, quem sabe vamos pra esse caminho, porque uma das coisas que eu tinha um preconceito de consultoria também é que chegava uma pessoa, despeja um monte de coisa pra ti e só. Vai embora. Aí eu não quero que me traga só problema, eu quero que me dê um plano de ação também. Então eu sempre fui receoso com consultoria. Não adianta vir me dizer tudo que tá errado aqui e sumir. Não. Tá errado isso aqui, então a gente vai agir. A gente tem que agir. Então, no nosso agir, esse é o caminho que a gente vai seguir. Pra mim foi muito bom, porque eu sempre tive essa sensação de vem aqui, vai me apontar e vai me abandonar, eu vou ficar com mais coisa na minha cabeça ainda e não é o que eu quero. Só que com vocês, cara, foi muito diferente, porque vocês estão aqui, ficaram um período super intenso, agora a gente tem reuniões periódicas, né? Isso. E é bom porque eu não tô sozinho, mas é ruim porque tem esse apontamento do isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E parece que algumas coisas já tava fazendo super certo, não, tô arrasando nisso aqui. E que é nada, tipo, não, tá faltando processo, checklist, isso, aquilo. A virada de chave pra gente foi
esse estrutural, né? E é difícil também implementar um novo processo dentro de uma empresa que já existe. Já está funcionando. Se tu começa um negócio com tudo certo, zerado, com todos os processos, então vai começar do zero. Então todo mundo vai começar daqui. Só que as pessoas, de uma maneira geral, já faziam de um jeito. E mudar essa cultura aqui de, não, agora a gente tem checklist, agora a gente tem o Trello, agora a gente tem um andamento, agora a gente tem isso, foi difícil até pra mim, né? Porque era super orgânico, só que era orgânico barra desorganizado, né? Não é um orgânico organizado. Não, aí tu tá no WhatsApp, às vezes tá no Trello, às vezes tá no e-mail. Então não tinha nada centralizado, agora tá tudo centralizado, né? Tudo no Trello. Então, preciso de uma informação? Tá lá. Tenho que saber o que eu tenho que fazer? Quando uma pessoa falta e a outra tem que abrir o estúdio ou fechar o estúdio, tem um checklist de como que abre, que computador que liga, que atendimento que faz, como que faz, enfim, isso. Muito bem, muito bem. Então, agora, falando um pouquinho, né? Falou um pouquinho desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, ficamos muito gratos por ter a oportunidade de estar não só com mais um cliente, mas com um amigo, né? Que a gente tem intimidade, e eu acho que essa intimidade nos traz também uma franqueza e acessos a alguns ambientes, algumas situações que são delicadas, né? Mas que também fazem com que tu evolua de uma forma, e a gente vê, não só tu, mas a estrutura do negócio, porque não é mais Alan, Miguel, é Alma Studios. E aí agora tem um monte de gente, né? E tu tem responsabilidade sobre isso. Tem que funcionar, tem que dar certo e tudo mais. Mas agora me conta o que o Alma oferece. Mas eu quero que tu fale sobre essa oferta dos serviços, não somente sobre o próprio serviço, mas o que ele soluciona. Para que as pessoas compreendam que não é assim, eu vou lá gravar um podcast, que nem nós estamos aqui gravando um podcast. O que o podcast, por exemplo, impacta na percepção de valor para esse cliente que está vindo aqui, sendo produzido pelo melhor estúdio da região, né? Com os melhores equipamentos, com as melhores tecnologias, com a melhor equipe, e que isso impacta lá na frente, porque a pessoa que está assistindo agora o Café de Gestão e vê essa evolução, né? Quando a gente iniciou, né, Rita, o Café de Gestão, a gente compra um estúdio inicial, mas e a gente tem que aprender na marra, porque eu não fazia isso, né? E aí tive que fazer na marra, teve muitas falhas. E, bom, não vou nem citar aqui, né, o porquê que nós estamos aqui, porque eu percebi que não é o lugar. E a gente tem que entender, e eu acho que tu entendeu, eu entendi, que existem profissionais capacitados e que podem nos agregar, cada um nos seus cenários. Eu quero que tu conte, assim, o que tu soluciona, tá? Para que as pessoas entendam o que é o espaço, o que o espaço oferece, que estrutura ele oferece, mas o principal, o que ele soluciona na vida dos clientes. Eu acredito que o Alma hoje traga a principal solução que a gente tem hoje aqui é de otimização de tempo, né? As pessoas ganham tempo. Primeiro, por isso. Por quê? Aqui a gente tem espaços montados para a pessoa chegar, sentar e gravar quantos vídeos ela conseguir durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, que esteja de acordo com a necessidade dela, né? Muitas vezes, até as próprias pessoas não têm a percepção de que dentro do próprio espaço que elas têm, elas conseguem gravar vídeos, né? Porque, isso aqui tá bagunçado, só que elas não têm a percepção de que é um ponto de vista que a gente precisa organizar para gravação. E a gente tem todo o salão personalizado aqui para que a pessoa venha e ganhe tempo, né? A gente tem produção de conteúdo aqui para redes sociais, então a gente faz vídeos que é em formato de Reels ou produção de fotos para as pessoas aqui, para os clientes, para profissionais liberais, para autônomos, para MEIs, CNPJ, MEs, enfim. Qual for o tamanho da empresa, a gente resolve o problema de comunicação. Né? Então as pessoas vêm com as ideias aqui, nós transformamos elas em comunicação, em algo visual. Tu falaste do podcast, né? Uma coisa que eu sempre digo, é ótimo eu ter vários podcasts sendo gravados aqui. A gente tem o Tinocast, tem o Café de Gestão, tem o MQ, que é o da Escola Mário Quintana. A gente acabou de ter uma temporada agora da Medicina da Católica. É muito bom, mas não
é só o podcast sozinho que ele vai trazer uma percepção de valor. Tem que ter uma comunicação alinhada, né? Então, nós temos as ferramentas, nós somos o meio de comunicação, né? Então, a gente faz através de fotos, através de vídeos, através de podcasts, mas tem que ter uma comunicação alinhada, tem que ter um propósito alinhado para a pessoa saber assim, eu quero comunicar isso. Alan, eu quero passar essa percepção de valor. Quais as ferramentas que a gente pode utilizar aqui dentro do estúdio? Bom, otimizando esse tempo que a gente vai criar o roteiro, vai trazer possibilidades visuais, a gente vai ver qual o caminho a pessoa vai chegar e só gravar, a gente vai decidir. Não, a gente acredita que para ti um podcast vai ser legal. Não, a gente acredita que produzir reels vai ser legal. Não, a gente faz esse direcionamento, né? Então existe uma consultoria. Exatamente. Né, a partir de um diagnóstico ali, olha, o Eduardo chegou, o Eduardo quer fazer um trabalho pessoal para a rede social dele, para ter uma percepção diferente. Eduardo, o que tu quer atingir? Qual o público? Que linguagem? Vocês conseguem fazer esse trabalho de direcionamento, uma estratégia, né, que utilize esses instrumentos que vocês têm aqui da melhor forma possível para alcançar esse objetivo. Exato. Isso? Até porque as pessoas são especialistas nas áreas delas, né? E através do time que a gente tem aqui, que é do audiovisual, que é do cinema, que é do design, eu também sou do design, a gente consegue fazer um plano de comunicação, né, para cada necessidade. Óbvio que já tem algumas pessoas que já chegam com o roteiro pronto, já querem gravar, vambora, né? A gente faz sempre uma direção, que a direção cuida a distância do microfone, cuida a tua postura, o cuidado visual que a gente tem aqui, né? Cada projeto é único aqui dentro, né? Então a gente utiliza de uma sala que ela é personalizada, mas a gente pode fazer alguns ajustes para cada demanda, para cada pessoa, né? Mas a gente sempre tem esse cuidado de não fazer por fazer. Nós temos que ter um objetivo, um propósito, porque senão o cliente sai com uma sensação de que fez um monte de material e não sabe como usar depois. E não chegou a um resultado, não, atender um objetivo. Exatamente. E eu acho que é um dos maiores desafios das próprias agências de marketing, quando ela se dispõe a produzir conteúdo. Exatamente. Né? Porque a agência de marketing em si, ela tem como principal objetivo, né, desenvolver uma pré-venda, desenvolver uma campanha, mas a produção do conteúdo, ainda assim, é algo que eles fazem como algo, um plus. Exatamente. Algo secundário. Um serviço secundário. Para colocar em prática, para eles poderem minimamente entregarem algo palpável, né? Porque só simplesmente montar a estratégia ou fazer um social media, né? Um tráfego pago, por mais que tu consiga ainda mensurar alguma coisa, ainda fica né, distante do que o cliente tem que fazer. Ele tem que produzir o conteúdo. E aí, isso é uma das coisas, quando tu falou ali, ganha tempo. Né? E aí eu acho que a gente aprendeu muito contigo aqui com relação a ganhar tempo, né? Porque quando a gente estava produzindo café de gestão por conta própria, sem mentira nenhuma, a gente gastava 5 vezes mais ou mais tempo para chegar num resultado infinitamente pior do que vocês fazem, né? E então, assim, vale cada centavo de investimento, vale mesmo para quem quer minimamente ser percebido, né, e ter um posicionamento que represente o valor da marca, né, vir para cá e aproveitar esse espaço da melhor forma possível faz toda a diferença. E essa consultoria que a gente faz, né, inicial, que é esse briefing, essa coleta de dados para fazer uma pesquisa de diagnóstico, ela é fundamental, né? Então, a gente procura não pular etapas. Porque pulando etapa, quando chega na captação, se a gente não tem um briefing bem estabelecido, a gente não entende para quem a gente quer comunicar. Então, pular etapas dentro desse processo é muito dificultoso para a gente chegar no resultado satisfatório. E prejudica o resultado. E é importante a gente sempre alinhar essas expectativas, né? Perfeito. Que o cliente vem para cá, ele acha que a gente vai resolver tudo. Só que às vezes ele não está nem estruturado o suficiente e ele não sabe para quem ele quer comunicar, de que forma que ele vai comunicar, não sabe nem a campanha que ele está vendendo, qual é o produto. Eu tenho uma empresa X e eu quero vender todos esses produtos. Velho, não vai vender. Todos ao mesmo tempo não dá. Se a gente vai ter que focar em algum. Pensa em campanha de marca grande, né? Tipo uma Coca-Cola. A campanha agora é Copa do Mundo, né? A gente tá vivendo nessa época Copa do Mundo. A campanha é Copa do Mundo. Se a gente parar para pensar, não tem outras campanhas menores sendo diluídas. Então, centraliza a comunicação num único produto. Óbvio que tem outros produtos, outros PDVs, outros aspectos rolando
ao entorno da Copa do Mundo, né? Mas enfim, eu acho que é sempre esse direcionamento a gente faz aqui. E isso é importante. Eu ia te fazer essa pergunta que tu falou, o cliente precisa entender quais canais ele vai usar, né? E de que forma ele vai usar essa produção. E qual é o cliente do Alma? Boa. Já que tu entrou nisso, né? Agora eu quero saber qual é o cliente do Alma. Pra gente, a gente tem dois serviços, né? Um que a gente aluga o espaço para a pessoa vir aqui com a própria equipe, com o próprio celular e usar os melhores equipamentos que tem disponíveis no mercado para fazer sua própria produção. E a gente aluga o espaço, não tem um direcionamento, a gente não faz a direção, né? Perfeito. Tanto eu quanto a Mari, que é minha assistente de direção, a Tereza no podcast, enfim, a equipe como um todo a gente não direciona, né? Então a gente loca. Ou então a gente tem o serviço de produção direcionada, né? Com direção, né? Vamos lá, quem é o cliente do Alma hoje? O cliente do Alma é a pessoa que não tem habilidades ou não tem equipamentos para produzir seus conteúdos em casa, na sua empresa, precisa de um espaço com cenários diferentes, que a gente consiga em 1 hora produzir 2, 3 cenários diferentes e otimizando o tempo, né? Então, são profissionais liberais, são autônomos, são empresas com uma equipe que queira fazer fotos pessoais. Corporativas? Não corporativas, mas que queira fazer fotos profissionais para apresentar a equipe, para apresentar o time de fato. Legal. Então, né, tipo, fica padronizado. A gente tem a AGCOM, que vem fazer fotos aqui de todas as pessoas que entram. Então, tem 1 vez por semana vem alguém, 2 vezes por semana, assim. Sempre vem alguém que tá entrando e tá saindo, né? Pra gente ter um padrão de apresentação dessas pessoas, né? Também a gente faz captação e cobertura em tempo real de eventos, né? Externos. Isso é importante não falar. Não só aqui, né? Então, não Cita só... alguns, assim, que vocês participaram agora, que são relevantes, assim, no cenário local, regional, até... A gente fez em tempo real a entrega do 16º encontro do Porteira Dentro, AgroMoney e WR Agro, né? Que foi um encontro que eles promovem 1 vez por ano para todos os clientes em comuns que ele tem. E foi um evento super grande, com mais 500 pessoas. E a gente fez, no final do primeiro dia, entrega dos melhores momentos do dia. Fez cobertura em tempo real pelo celular, mobile. E fez a cobertura fotográfica com entrega em 2 dias do material, né? Show. Então, foi esse. Esse foi do arroz também, não teve? Não. Teve o dia de campo. Não, teve a abertura da colheita, que a gente levou o podcast pro Universo Pecuária, que foi incrível, foi muito legal. A gente ficou 3 dias de abertura da colheita do arroz, né? Que a gente levou todo o nosso espaço e montou um podcast lá no stand do Universo Pecuária. A gente também tem muitos trabalhos com o Sebrae, né, que a gente fez o último agora, que foi o seminário de turismo, que a gente entregou um vídeo dos melhores momentos dos 2 dias e uma cobertura fotográfica também. E aí é isso, a gente tem que parar e entender que esse tipo de demanda exige agilidade. A gente não pode ficar 10 dias, 20 dias editando um vídeo ou fazendo edição de foto. Não, tem que ser uma entrega ágil, para que os clientes já consigam comunicar quase em tempo real ou em tempo real das demandas que eles têm, né? Então, o cliente, voltando, né? O cliente do Alma é o cliente que eles têm um produto, ele tem essa necessidade de comunicar esse produto, ele tem a ideia, só não sabe como comunicar. Como executar. E aí a gente traz esse olhar de quais as ferramentas que nós temos aqui para comunicar da melhor forma esse cliente. Show de bola. Muito bem. E como é que a gente acessa? Porque hoje, assim como eu, né, assim como nós, da Gesta, o Alma e o Alan, eles são homologados via Sebrae. Ah, sim. Né? E eu já sei que tu deu uma consultoria, e tu vem dando consultorias já, até para eu quero criar o meu estúdio. Né? Eu quero criar o meu estúdio. E tu deu essa consultoria. Eu quero que tu conte um pouquinho desse Alan, né, que tá consultor. O Alan consultor, que agora também no movimento Avante Varejo, quem não acompanha, segue lá nas redes sociais, Avante Varejo, que é um movimento que a gente integra aqui, que a gente é idealizador também, né? O Alan e a Laura Assunção vão fazer agora o 3º workshop, né, falando sobre comunicação e como desenvolver isso aí. E essa veia também, né, de consultor que tu tens. Primeiro ponto é trazer
o design como base disso, né? A faculdade me deu o direcionamento de como fazer planos estratégicos de comunicação e de posicionamento, e aí eu consigo aplicar isso para os meus clientes, para os nossos clientes, né? Tanto do Alma quanto dos meus próprios clientes, que é do Alan Miguel. A ideia via Sebrae é sempre trazer essa oportunidade, que eu sou um consultor cadastrado no Unio, que as pessoas conseguem um desconto, um subsídio de até 65%, dependendo da situação. Os programas, né? Os programas, exatamente. Que aí facilita a pessoa ter esse planejamento, essa consultoria, esse posicionamento digital, e aí, consequentemente, a gente apresenta o estúdio para ela. Então, isso é uma coisa muito legal. Essa consultoria que a gente fez de montar um estúdio, para mim foi algo muito bacana, né? Por quê? Bom, primeiro é o reflexo de estamos fazendo um bom trabalho, né? Isso aí. E até analisando o mercado, antes não tinha nenhum estúdio, agora tem 3, 4 estúdios para locação em Pelotas. Então a gente abriu muitas possibilidades aqui. E essa consultoria foi para uma empresa de Canguçu, que eles têm 5 lojas físicas, e eles queriam produzir os próprios conteúdos dentro do centro de distribuição deles ou dentro da matriz deles, né? Então foi indicação dos meninos lá de Canguçu, que trabalham com o Augusto, como é que é? Da Nectar. Isso, os meninos da Nectar. Os mimosos. Uns queridões. Eles passaram meu contato, a Débora e o Jonathan vieram aqui, conheceram o espaço, mostrei os equipamentos, e agora a gente está finalizando a primeira etapa, indo para a segunda etapa da nossa consultoria. Essa consultoria foi dividida em 2 momentos. Primeiro, a gente entender qual é a realidade deles, fazer todos os levantamentos de orçamento para ver quanto vai ser o investimento para montar um estúdio para eles. Perfeito. Um estúdio que vai ser para toda a vida, né? Então, com bons equipamentos, e aí sempre entendendo qual o valor que eles querem investir, qual é a demanda que eles têm, para o que eles precisam. E o resultado que eles querem atingir, né? Exatamente. Então, a gente foi a Canguçu, conheceu o espaço, levei todos os equipamentos que a gente tinha aqui no estúdio, eles viram, gostei disso, não gostei disso, quero isso. O que tu acha que a gente precisa? Eu acho que tem que ter isso aqui, isso aqui. Então, a gente está finalizando essa primeira etapa de montar o estúdio, né? Então, e a segunda etapa a gente vai para a questão técnica, de a gente aprender a mexer nas luzes, aprender a fotografar, aprender a filmar, tudo com as mesmas luzes que a gente executou e apresentou na primeira etapa. Então, finalizando a primeira, a gente vai para a segunda, que é a questão técnica. Técnica prática, né? Perfeito. De produção propriamente dita com os equipamentos dele. Foi muito legal isso, pelo reflexo que a gente está causando na nossa região, né? O objetivo do Alma é, a médio e longo prazo, a gente ser referência de audiovisual da metade sul para baixo do Brasil, né? Então, da metade sul, vamos começar com a metade sul, né? Então, de Guaíba para baixo, nós temos que ser referência. Perfeito. Então, esse é o objetivo, para que a gente, por isso que a gente sempre busca novos equipamentos modernos, sempre traz novos cenários, a gente sempre apresenta novidades criativas no mercado, né? Para que a gente seja esse polo, esse ecossistema que vai atender pequenas e médias produções até chegar num estágio de nós atendermos grandes produções. Então, agora a gente tocou num tema bem relevante, né? Dessa veia consultiva, né? do Alan. E eu queria enaltecer aqui uma coisa que é muito interessante, porque a nossa região ela é uma região, de certa forma, empobrecida, né? Economicamente, nós temos uma dificuldade logística, nós temos um potencial enorme intelectual aqui, porque nós temos a capital da educação na nossa metade sul aqui, nós temos um polo educacional e nós produzimos muita gente, mas ainda assim a economia ela sofre esse aspecto da distância e tudo mais. E o Sebrae faz um trabalho excepcional, né? Nós somos parceiros do Sebrae. Eu acho que o Sebrae, para nós aqui, não só como fazendo parte do Sistema S, né? Ele traz um acesso diferenciado para esse varejista, para esse prestador de serviço que precisa de um apoio. Perfeito. Né? E aí eu queria saber como é que ele faz para acessar os serviços do Alan, né? E aí pode ser ele até, sei lá, se precisar dirigir uma campanha, né? De vídeo, eu quero gravar, sei lá, o aniversário da empresa, eu quero fazer uma campanha X para lançamento de um produto, né? E ele consegue acessar através do Sebrae. Isso. Né? O que representa o Sebrae para ti, para a gente poder falar
acho que as pessoas precisam conhecer, né? Esse novo modelo do Sebrae também, com essa nova plataforma do Unio e tudo mais, que muda um pouco. As pessoas ainda, alguns clientes que a gente acessa, têm uma certa restrição, né? Não sei se por algumas experiências antigas com o Sebrae, mas o como mudou e o quanto representa isso para nós aqui, quanto representa para ti. Bom, o Sebrae, ele traz esse potencial para dentro do estúdio, principalmente, né? De pessoas que não entendem como produzir, ou por que é importante fazer essas produções fora do espaço deles, né? Para essa otimização de tempo, mas dar acesso a outras pessoas, outros clientes, a terem potenciais criativos e de audiovisual, né? De qualidade, com valores super acessíveis. Essa, para mim, é a principal virada de chave dentro dessa plataforma, que é o Unio, né? Tanto na questão, principalmente nas consultorias, né? Essa questão de quero montar um estúdio, quero ter um direcionamento técnico de como eu produzir minha luz melhor, como que eu posso fazer quero montar minha sala de podcast. Isso tudo a gente tem essas consultorias dentro do Unio, que, cara, o que eu sempre penso, tá? Esse é um conteúdo que, se a gente for vender para o mercado, é um conteúdo que tu está criando concorrentes. Mas eu não penso dessa forma. Eu penso que eu estou criando um mercado mais qualificado. Consequentemente, o nível vai subir, né? Isso. Então, se a gente tiver pessoas que pensem da mesma forma e que queiram as mesmas coisas, ao invés da régua ir para baixo, ela vai para cima. Então, o conhecimento não é meu. O que eu faço? Tudo que eu aprendi ao longo do tempo dessa minha jornada, meu repertório, eu compartilho com outras pessoas com um subsídio junto com o Sebrae. Isso é muito bom, isso é muito legal. Ao mesmo tempo que a gente começa a nivelar o mercado para cima. Mas eu tô gerando concorrente. Velho, é causa e consequência. Não é concorrente que eu tô gerando um mercado cada vez mais qualificado. E tem uma coisa que, assim como a IA, né, ela não consegue trocar, ou pelo menos substituir o olhar de cada um. A gente sempre fala, eu e a Rita, que a Gesta ela tem um olhar diferente por causa nossa, pelas nossas experiências, porque a gente viveu, porque a gente tem... o nosso olhar é treinado para algumas coisas. E que cada um vai ter o seu olhar treinado através das suas perspectivas, né? Eu acho que isso faz diferença. E hoje eu acredito que o Sebrae, dando acesso dessa forma, né? Que eles mudaram a metodologia, hoje tu consegue acessar ali serviços excelentes por um valor infinitamente barato, né? Considerando aí o subsídio, hoje tem subsídio ali na plataforma de 40% já diretamente, se fizer o cadastro, tá? Então, imagina, além dos 40%, vai pagar um residual de 60%, mas tu vai pagar em 12 vezes sem juros no cartão. Então, um serviço que custa R$4.000, tu vai pagar 2.400, e em 12 vezes vai sair 200 pila, não vai impactar no teu caixa. Então, eu acho que temos que agradecer aqui, não somente ao apoio, ao suporte, né? Claro que a gente tem que ter um know-how e tem que ter repertório, porque precisa preencher requisitos para se cadastrar lá, né? Tu tem que ter experiência, já há mais de 2 anos, com experiência comprovada, mas o suporte que a gente tem ali, da equipe toda, do Ciro, da Karen, do Henrique, da Andrea, né? De todos ali que integram, né? O Luciano e vários outros, o Álvaro, né? Que a gente está sempre ali, a Jussara, que estão à disposição e sempre nos dando também oportunidade de nós qualificarmos a economia local, qualificarmos o empresário local, desenvolvermos esse jogo todo. Agora, nós estamos indo para a reta final, e aí já fizemos esse agradecimento especial à turma toda lá. Eu queria que se tu pudesse, como empresário, tá? Hoje tu te considera já um empresário, que mensagem tu daria para os empresários que estão iniciando, ou aquele empresário que ainda não se sente empresário, mas que já percebeu assim, a gente sempre fala, né? O eu empreendedor pro empresário, ele muda quando tu tem mais de uma pessoa trabalhando junto. Tipo, não depende mais só de mim, eu tenho mais pessoas. E a gente se diz, então não é mais, o negócio se tornou maior que tu, maior que a tua pessoa. E o que tu diria para ele assim, nessa fase que ele, opa, eu tenho mais gente dependendo de mim? Qual é a mensagem? Hoje o Alma tem 7 pessoas, né?
nunca imaginei ter uma equipe tão grande, né? O negócio ele foi tomando força, vai criando as próprias necessidades, e a gente vai entendendo que a gente precisa ter um time cada vez mais qualificado, e essa qualificação vem com a inserção dessa pessoa aqui dentro, então não necessariamente ela tem que vir qualificada, mas a gente sempre tem projetos internos, né, de qualificação para que as pessoas entendam questões técnicas, para que a gente desenvolva dentro do nosso time, né? Então esse é o principal ponto. Tenho mais de uma pessoa trabalhando comigo, a mensagem que eu penso e que eu deixo, sempre eu digo, o nosso mercado, principalmente de fotógrafos e filmmakers, ele é muito eu-empreendedor, né? Perfeito. É eu sozinho, né? Então, primeira virada de chave que antes até mesmo de ter uma primeira pessoa é de pensa que o teu negócio é CPF versus CNPJ. Então, o teu negócio é o PJ. Teu PJ tem que te pagar um salário. Começa por aí. Quanto tu quer ganhar por mês? Quero ganhar um salário mínimo. Beleza. Quanto que eu tenho que fazer para esse salário mínimo eu conseguir me pagar os custos da empresa e sobrar dinheiro? Eu tenho que fazer 2.500, 3.000 reais, 4.000 reais, conforme cada necessidade. Mas é muito importante, o primeiro passo é entender que eu sou o meu negócio, né? Então, eu sendo o meu negócio, eu tenho que me pagar. Porque muitas vezes acontece de as pessoas ganharem o dinheiro do freela dali, do freela daqui, ou do casamento que já vai ser lá em novembro, já bota no caixa. Chega no casamento de novembro, não tem mais dinheiro para pagar a equipe que vai trabalhar, né? Porque não tem uma boa gestão do negócio como um todo, de entender. Minha PJ é diferente da minha PF. Minha pessoa física é diferente da minha PJ. Então, o primeiro passo é compreender isso. Essa organização de que eu sou uma pessoa física que trabalho para o meu negócio, que é uma PJ. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Então, é muito fundamental ir atrás, nesse momento, de instruções técnicas de administração, que é de um fluxo de caixa, que é de um plano de contribuição, que é de margem de lucro, margem real, de tu entender qual é o teu ponto de equilíbrio, né? Então, entender essas questões, como eu vou precificar, quantas horas eu vou ter disponíveis, quanto custa a minha hora de trabalho. Isso é o base. Isso, para mim, é o primeiro ponto. Depois que são os direcionadores, né? Nem é indicador, né? Não, são direcionadores. São direcionadores, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não tenha... tenho mais de uma pessoa trabalhando comigo. Cara, não tenha medo de pedir ajuda para alguém, conversar. Muitas pessoas já vieram aqui. Alan, tô com essa necessidade... tô pensando em me mudar, tô pensando em trabalhar fora no Rio de Janeiro, o que tu pensa, o que tu me sugere, como que tu faria, o que tu fez, né? Porque acho que conversar é o melhor caminho que a gente tem para sanar muitas dúvidas. O diálogo, a gente sempre pensa que Pelotas é fechada, não tem mercado. Velho, tem mercado. Se a gente se conectar com pessoas que pensem da mesma forma, que se permitam conversar e falar sobre, acho que é essencial para que a gente consiga desenvolver uma maturidade em relação aos negócios. Então, para mim, sem dúvida, esse é o principal caminho, que é diálogo, né? De conversar, de ter... Processo dialético, para a gente construir uma nova tese, né? Exatamente. Que a gente fala na academia. Então, seguindo, tá. Eu queria que tu falasses um pouquinho onde a gente te encontra o Alan, encontra o Alma, quais canais que tu tem hoje, né, de comunicação, que as pessoas podem acompanhar teu trabalho, o que tu entrega, as soluções que tu tem desenvolvido, né, para as pessoas perceberem a qualidade, o nível que eu já sei, que já reconheço e já admiro muito, né, não só pela vida pessoal, que a gente é amigo, mas também da profissional, que é um espelho aí para muita gente. Então, quais são esses canais? Maravilha. A gente usa o Instagram como principal meio de contato com os nossos clientes e também o WhatsApp. Então, alma.studios.br para conhecer. Studios, né? Studios, porque a gente tem mais de um estúdio aqui, então mais de uma possibilidade, são vários estúdios que a gente tem aqui. Então, alma.studios.br no Instagram. E o meu profissional é Alan Miguel Gonçalves, também no Instagram. Então, você pode nos seguir nessas redes. E o estúdio, o Alma, fica na Gonçalves Chaves 318, próximo à Universidade Católica, aqui no Centro Porto de Pelotas. Muito bem. Então é isso. Estamos chegando ao fim aqui desse episódio, né, que foi um pouco mais extenso, mas eu acredito que era um momento
onde a gente precisava dar essa ênfase, né? Nesse cara que vem fazendo um trabalho para muita gente, que muitas vezes o pessoal ainda não conhece, né? Então era um momento mesmo, fiz de propósito, eu tava Muito falando obrigado. aqui, Pô, tô muito para que a feliz. gente pudesse ter bastante conteúdo, bastante material, vocês pudessem compreender de forma aprofundada toda essa história, toda essa jornada, o que essa empresa hoje pode oferecer para vocês de soluções, né? E eu convido a todos para que venham até o Alma para experienciar o Alma. Né? Eu sempre digo que a estrutura é o nosso corpo, então a estrutura que tem aqui é como se fosse o nosso corpo. A alma, o Alan empresta através do Alma, né? Então vocês recebem essa sensação, essa experiência, né? E vocês precisam vir com a mente aberta, né? Para que a gente possa produzir esse conjunto aí entre alma, cérebro, né? Mente e corpo, um resultado maravilhoso. Então eu quero convidar vocês a acompanharem o Café de Gestão nas redes sociais. Acompanhem também o TinoCast, que é outro podcast que o Alan é host. Então busquem lá, fala sobre o cenário criativo de Pelotas, assim, sempre convidados especiais, assim como nós, aqui no Café de Gestão, tá? E quero dizer para vocês que esperem, porque tem muita coisa boa por vir aí, nesse ambiente onde a gente vem gravando essa temporada 2 aqui. E fica um agradecimento mais uma vez ao Alan, a Tereza, que é a nossa referência aqui, que está sempre nos dando essa força, a Rita, que está ali agora, acabou de gravar com a Laura, né, da Clínica Pélvica, e está nos assistindo ali também, nos acompanhando e fazendo material, tá? E um agradecimento especial. Então deixa uma mensagem aí para o público e vamos encerrar por hoje, tá bem? Minha mensagem é agradecer ao time que tá aqui no Alma, porque sem as meninas aqui, sem esse timaço que a gente tem aqui, a gente não seria nada. Então, muito obrigado por esse time que vai acolher vocês quando vocês vierem aqui, eu tenho certeza. E muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Valeu! Fiquem nas redes sociais, nos busquem lá, porque logo logo tem muito mais. Abraço!